Sexta-feira, 21 de junho. O Jornal do Meio-Dia começa agora com as principais notícias e informações culturais da cidade. Foi realizado na manhã do último domingo, no Jardim Tropical do Complexo da Cachoeira, o ato solene em comemoração ao aniversário da cidade. A cerimônia teve várias atrações, dentre elas a Orquestra de Metais do Conservatório Municipal, bailarinos das companhias de dança Faces Ocultas e Blauap. A cerimônia teve várias atrações artísticas, dentre elas a Orquestra de Metais do Conservatório Municipal, bailarinos das companhias de dança Faces Ocultas e Blauap, alunos bailarinos do Conservatório, além de integrantes do grupo Odori, da Nibras e também da bailarina profissional Thalma Dilere. Durante o ato solene, foram prestadas homenagens pela atual administração a servidores públicos e a cidadãos saltenses que se destacaram em suas respectivas atividades. Neste sábado, a Sala Palma de Ouro vai sediar 2 espetáculos para a garotada. À tarde, às 15 horas, se apresenta a conhecida Banda do Xaropinho, que integra o programa do Ratinho no SBT. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 meia entrada. E à noite, às 20 horas, o CAEL, Centro de Artes de Educação e Lazer, apresentará o infantil Peter Pan. Para esse espetáculo, os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. E o espetáculo infantil Baby Shark, que seria realizado na tarde deste domingo, foi cancelado por motivos de força maior. A Teatro GT informa que serão restituídos os valores dos ingressos vendidos. Para mais informações, acessar o site www.teatrogt.com.br. E já estão abertas as inscrições para o Prêmio Montonê de Poesia. A 27ª edição do concurso literário vai dar prêmios em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias adulto e infanto-juvenil. As inscrições terminam em 13 de setembro e o regulamento completo está no site www.salto.sp.gov.br. E vamos para a agenda dos bailes deste final de semana. Amanhã, o baile do Clube Saltense da Melhor Idade será animado pela banda de Paulo Ricardo e Israel. E a banda Homens de Preto será a atração do baile do Clube dos Casados, também na noite deste sábado, a partir das 21 horas. E no domingo à tarde, no Parque do Lago, acontecerá o show sertanejo universitário com Danilo Carreiro, a partir das 15 horas. Já o Espaço Sertanejo do Projeto Cultura Pura promove também neste domingo, das 16 às 22 horas, encontro de violeiros, com muita música sertaneja e forró com entrada franca. E para fechar a noite de domingo, o baile no Clube dos Aposentados será animado pela banda Star Brasil. Acompanhe agora a programação de cinema até 26 de junho no Shopping Plaza Itu e nos shoppings Polo e Jaraguá em Indaiatuba. Estão em cartaz as seguintes produções: Toy Story 4, Casal Improvável, Tudo o que Tivemos, Dor e Glória, MIB, Homens de Preto Internacional, Obsessão, X-Men, Fênix Negra, Juntos para Sempre, Patrulha Canina, Rocketman e Aladdin. Por hoje é só. Estas e muito mais notícias você encontra na edição impressa do Jornal Taperá, de amanhã, sábado, 22 de junho, em todas as bancas da cidade. Boa tarde e bom final de semana.